aqui falando o que as mães dizem, o que as mães dos meninos falam, porque pra mãe deve ser duro, porque até ontem ele era o filhinho da mamãe, que passou talquinho no bumbum, aquela coisa, né? E de uma hora pra outra, você, como se fosse assim pra mãe, perde o filho pra uma outra mulher já grande, que vai mostrar as delícias do sexo. Então as mães acho que ficam muito enciumadas, muitas vezes, quando perdem seus filhos, não pra uma menina da mesma idade, mas pra uma da mesma geração que ela, às vezes até mais velha, como foi o caso que nós vimos da Marlene ali, que é mais velha que a mãe, todo mundo. Deixa eu conversar com esse garoto aqui. Você alguma vez se interessou por uma moça mais velha, não? Já? Quantos anos mais velha? Eu acho que uns 20 anos. Então você era um menininho. Acho que foi ano passado. Ai, não faz muito tempo. Não. E como é que foi essa experiência? Ah, ela era minha professora. Ai, que delícia. Só que ela não ficou sabendo, porque eu acho que quando o cara é mais jovem, ele até tem medo de chegar e falar pra uma mulher bem mais velha. Ela era professora do quê? De inglês, essas coisas assim, não? Ou era português. Ah, da escola mesmo? E você se apaixonou por ela? Foi uma paixão, assim? Não, eu tinha uma atração física por ela. Você, maior tesão. Tesão. Não perdia uma aula de português? Não mesmo. Eu não sei prestava como é que é. atenção na aula, ficava olhando pra ela. Jura? Você não conseguia nem se concentrar? Não. E ela não percebia? Lógico que Deve ter percebia, percebido. bobo. Lógico, ficava aquele adolescentão olhando ali. Ela devia até perder o assunto. Falou, ai meu Deus do céu, esse menino olhando pra mim. E você nunca se confessou? Não, que eu tinha medo mesmo. Medo dela te enquadrar, te colocar no lugar. Você tá ficando entusiasmada com um menino de mais jovem assim, não? Não, meu marido é bem mais velho. Seu marido é bem mais velho? Mesmo. Mas ouvindo assim, você imagina que você seria feliz com um homem mais jovem? Acredito que não. Por quê? Não, porque eu prefiro a experiência do mais velho. Os mais velhos têm grandes vantagens também, gente. É verdade, você se sente mais jovenzinha, né? Claro que sim. Ué, tem altas vantagens. Tem altas vantagens os homens mais velhos. Eu também vejo muitas vantagens. Se bem que todo mundo... Tem gente que se sente mais jovem com o mais jovem. Tem gente que se sente mais jovem com o mais velho, né? Agora, eu estava falando das mães. O que as mães fariam se uma mulher, na idade delas, resolvesse namorar o filhinho, né? Vamos ouvir a opinião das mães. Oi, Silvia. Se o meu filho quisesse namorar uma mulher da minha idade, de momento eu iria me assustar. Eu deixaria, se não fosse muita diferença de idade. A gente estranha. Estranha, mas aceitaria. Só que ele mesmo iria ver no decorrer que essa pessoa não seria uma pessoa que poderia compartilhar com ele uma vida no futuro. Eu não gostaria que o meu filho namorasse uma mulher bem mais velha do que ele. De preferência, assim, até no máximo uns 3, 4 anos mais velha. Mais do que isso, acho que eu não gostaria, não. Por que você acha que as mulheres e as mães, especialmente, têm tanto ciúme? Eu acho o seguinte, Silvia, toda mãe tem a tendência a ser possessiva, né? É o meu filho. Então, já é uma relação entre sogra e nora, uma relação já meio ameaçadora. Agora, se a nora é uma outra mulher, não é nem a norinha, é uma outra mulher, aquela bruaca, né? Aí é aquela coisa. Eu acho que a mãe, na realidade, se sente ameaçada no seu poder sobre o filho. Eu acho que é muito mais por aí que pega. Porque, caso contrário, eu acho que a mãe deveria até ficar feliz, porque a mulher mais velha vai cuidar do filho dela, vai dar experiência, vai ajudar a orientar. É uma pessoa normalmente mais sensata. Mas é que a mãe acha que ela é que tem que fazer isso, não a outra, né? É a questão do poder. É a questão então, do poder. A mãe não quer abrir mão do poder e da outra. posse. Não, também tem a questão de você ver seu filho, de repente, gastando anos da vida dele com uma mulher com numa relação que ele não vai poder fazer uma família. Peraí, gastando anos? Não, vivendo anos. Nós estamos aqui para viver. Não é para gastar. Só que sob o ponto de vista da mãe, ele está assim, perdendo a juventude e investindo numa mulher que não vai trazer nada. Mas aí eu acho que nós vamos cair naquela coisa da mulher que antigamente dizia, mas eu fui usada, né? Investi tanto tempo. Nunca, ninguém é usado. Todo mundo se usa, né? Todo mundo se usa e todo mundo vive o que quer viver. Ana, você vai ver que não tem idade para isso acontecer, porque o depoimento da dona Maria Romana de Freitas aqui, no alto dos 80 anos de vida dela, é um depoimento que depois de ter 6 filhos, enfim, certamente alguns netos, não é? Ela... 30 netos. Quantos? 12 filhos e 30 netos, 20 bisnetos. 12 filhos, 30 netos... E 20 bisnetos. E 20 bisnetos, mas não é ela que é a dona Maria Romana. A dona Maria Romana está aqui na frente, a mãe dessa moça que está falando aí, enfim, tem um depoimento realmente impressionante. Dona Maria Romana, a senhora está apaixonada por um homem que tem 39 e a senhora tem 80.
Ele tem 34. 34 anos? É. Ele tem idade de neto da senhora, então? Uhum. Podia ser seu neto? Podia. E qual é a graça que a senhora está vendo nessa história? Como é que a senhora foi se envolver com ele? Parece que ele é um inquilino seu. É. Ele mora nos fundos da sua casa? Mora. E como é que foi a história? No primeiro dia que a gente se viu, foi pá, assim, que aquele olhado de um, de outro. Verdade. E aí, ele foi morar lá e eu tinha uma chácara lá em Belo Horizonte, depois eu deixava ele, ia para lá, ficava 2 meses, voltava, ele estava ali. Ele virou seu amigo e aí, de amigo para namorado, foi um pulo. Foi. Foi? Foi. Como é que foi? Tá. Como é que foi que ele teve coragem de declarar para a senhora, um moço que hoje tem 34, na época devia ter menos ainda? Foi assim, eu estava na pia lavando louça, né? E ele chegou assim na porta e me disse: "Doutor, mas você quer arrumar um homem para você?" Assim, aí eu queria. Você não quer arrumar um homem para você? Opa, tô nessa. Aí eu queria um homem assim, de idade, responsável, que assumisse a responsabilidade, né? Aí eu falei assim, você sabe de algum? Pensei que ele sabia de algum, né? Eu queria, né? Aí eu falei, sei. Eu falei assim, quem é que é assim? Sou eu mesmo. Ah, não. E aí, quebrou o copo que estava na mão? Não quebrou. Não, largou o copo, aí quebrou o eu copo. fiquei assim. Aí eu vi aquele choque assim, mas não é possível, né? Aí eu falei assim, escuta aqui, você olha bem a sua idade e olha bem a minha. Você precisa casar e construir sua família. Ele me disse, eu não estou perguntando por idade. Eu disse, ah, tudo bem. Eu vou pensar no seu caso. Ainda ficou de pensar com 80 anos? Um rapaz de 34 propõe casamento, você vai pensar? Aí eu queria perguntar, passava você semana, já pensou? Você ainda não. Já pensou? Ficou um tempão ainda chaleirando ele? Já pensou? Já pensei, está decidido. A senhora falou isso para ele? Falei. Faz 9 anos. 9 anos? Daí a senhora falou, vamos lá, logo pro fundo, lá na casa dos fundos, já veio esse negócio. Mas não, eu tô brincando com ela, mas a verdade é que o depoimento dela diz que assim que ela conheceu o José e começaram a namorar, no começo ela tinha vergonha, né? Ah, os meninos às vezes ficavam assim, ó, que não adianta ninguém achar ruim, que a vida é minha, eu não dependo de ninguém, eu tenho independência, a vida é minha, eu faço muito bem que eu quero. Eu tinha um pouco de receio dos filhos. Aí meu filho que mora em Bauru falou assim, mãe, a senhora agora é viúva, a senhora é solteira, a senhora pode casar, a senhora pode amigar, a senhora pode sair com quem a senhora quiser, que ninguém manda na sua vida. Que maravilha esse filho, deu uma Mas força. antes dos meninos se casar, eu ficava preocupada com eles, com os meninos, trabalhando, ajudando eles, né? Agora que ele casou, nunca pensava nessas coisas. O que mudou a sua vida? A senhora... Muita coisa. No quê? Muita coisa. Primeiro, que mudou, eu fumava muito. Ele não gosta. Deixei. Foi uma benção para mim. Foi uma benção. Uma maravilha. O médico ia passar a vida inteira pedindo para você parar de fumar. Só que você deve fazer com ele outras coisas que você gostava. Assim como você gostava de fumar, hoje você deve ter ganhado outras coisas que você faz na vida. A gente quer fazer as coisas, a gente quer se vestir melhor, a gente quer, né, se tratar do corpo da gente melhor e tudo, né? Mas a senhora tem vida sexual com ele? Desculpa perguntar, mas isso é uma coisa que em casa todo mundo está querendo saber. Tem? Sim. Por que não? A senhora tem vida sexual, mas é uma vida sexual boa? É ótimo. É? É uma vida boa. É uma beleza. É uma beleza? Se fosse mais, ainda era melhor ainda. Quer dizer que ele tá meio frio pro gosto da senhora? Ele tá meio devagar? Daqui a pouco a senhora vai trocar ele por um mais jovem? Não, às vezes eu fico pensando assim, se ele me deixar por causa disso, eu arrumo outro logo. Agora... Já tem outro na linha logo. Verdade mesmo? Agora abriu a porteira? É verdade. Hã? É. O mundo não ia arrasar, né? A gente não ia poder fazer nada, né? Não arrasou nada, não acabou, aos 80 né? anos arranjou um namorado, que é um homem que gosta de fazer sexo com a senhora, que faz a senhora sentir mais jovem, que é um companheiro, que tá lá, a senhora cuida dele, ele deve cuidar da senhora. E outra, que ele se dá muito com meus meninos se dá muito com ele. E você que é filha dele, não acha que ele tá querendo dinheiro da sua mãe? Não, não tá. Não? Não. Ela conhece. Ele paga para ela aluguel? Ele é ótima pessoa, sabe? É uma pessoa humilde, sabe? Mas é uma pessoa trabalhadora, não tem vícios, e respeita ela.
Ele é moderado na vida sexual, eu creio, eu nunca perguntei para ele, mas deve ser em respeito à idade dela, eu acho. Mas ela não tá gostando desse respeito, não. A gente até aproveita aqui, não é, dona Maria? Esse respeito aí não tá com nada, não. Esse respeito... respeito, eu não preciso de respeito. Precisa de respeito, você só tem que aproveitar cada minuto da vida. É claro. Não se sabe o dia seguinte, pô, vamos aproveitar tudo. Você tem que ser todo dia. Sua jantar tem que ser todo dia. Todo dia? É fim de semana. Não tem fim de semana, não tem? É segunda-feira, é terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado, domingo. Não é mesmo? Eu não sei, eu nunca vi, eu nunca tive 80 anos. Dizem que com 80 a gente baixa o facho, a senhora tá mostrando que não é assim. Mas eu queria bater o facho, mas não tem jeito, como é que eu faço? Dona Maria Romana de Freitas tem 80 anos, todos esses filhos que nós ouvimos, todos esses netos e bisnetos que as filhas disseram. Quer dizer, e tem uma coisa bonita que hoje é o apoio, vamos dizer, até dos filhos, no sentido de que ela viva essa relação integralmente, de que ela viva esse casamento, ninguém tá enchendo o seu saco. Porque podiam, né? Falar que o homem quer o dinheiro, que quer a casinha, que quer o aluguel, quer dizer, podia, nessa hora ter aquela ciumeira toda. E ninguém está atrapalhando a sua felicidade, vamos dizer assim, né? Todos os filhos, a senhora também é a favor do relacionamento deles, não? Todos são. Também Gosto muito dele. Me dou muito bem com ele. Ele é uma ótima pessoa, trabalhador. Ele é mais jovem quantos anos do que você? Ah, ele é bem mais novo do que eu, porque eu tenho 56. Foi isso que eu estou dizendo. Silvio, eu acho ele isso tinha um idade para exemplo. ser neto dela, gente. Neto da Maria aqui. Um exemplo para todos nós, eu acho, não só dela, como dele, como dos filhos. Já estou cheia de esperança aqui. Eu também estou cheia de esperança, gente. Claro. Já pensou? De repente, é simplesmente se permitir. É melhor eu falar dessas coisas assim, do que às vezes falar que eu estou aí emplastada, sentada numa cadeira sem poder fazer nada. Ficar falando de doença. Eu faço tudo. Eu faço tudo lá em casa. Eu resolvo tudo, meus problemas. Você vê, uma pessoa que tem essa autonomia, né, Ana? Eu que vou no banco. Ela tá viva. maravilha. E aí, os filhos têm geralmente mania de pegar o pai e mãe e fazer tudo por eles e vai envelhecendo o pai e a mãe. É como se pusesse pai e mãe na gaveta. E não deixa os pais se cuidarem de si, muitas vezes, né? Isso é horrível. Você trata os seus pais, os velhos, como se eles fossem inúteis. E eles não são inúteis. Eles querem ter uma vida, dentro do que eles podem, mais plena possível. Inclusive com uma vida amorosa, como nós acabamos de ver aqui. Deixa para os comerciais. Volto já já. Muitas vezes, ao invés de ter que sair andando procurando homens mais jovens, você pode justamente resgatar o seu casamento e descobrir a juventude que o seu marido tem, ou mostrar para o seu marido o que você tem de jovem dentro de você, que já está adormecido ou envelhecido. Porque todos nós, acho que temos esses componentes todos, mas às vezes a gente acaba com a vida, com a rotina, mostrando o pior da gente para o outro, especialmente para o marido, né? Ou o marido para a mulher. Quer dizer, é como se a gente trocasse o que há de pior e não o que há de melhor. Então, às vezes, você precisa separar para aí acabar encontrando um outro homem onde você se transforma. Então, eu acho que a Ana Chapo tem esse livro, Resgate de um Casamento, onde ela conta a própria história e reflete a respeito dessa questão, né, Ana? É verdade, porque eu acho que nós mostramos o nosso pior lado justamente para as pessoas que mais amamos. O que é uma pena, né? É a essas pessoas que nós culpamos, cobramos, destruímos, jogamos a nossa raiva. Quando uma relação tem que ser exatamente o que a Silvia acabou de colocar. Nós temos é que trocar o nosso melhor lado. Então é isso que renova, né? Eu estou casada há 37 anos com o mesmo homem. Já deu uma separadinha. Já dei 3. Então, já separou, já voltou. Você experimentou algum mais jovem no meio do caminho, não? Não. Não. Aliás, como eu disse, é uma enorme esperança, né? Porque se um dia, por um acaso, numa dessas separações não tiver volta, eu vou experimentar, com certeza. Pois é, elas estão dando muita esperança aí pra gente, né? De que, de repente, essa possa também ser uma relação gostosa. Porque a gente cresce ouvindo falar que tem que casar com a mais velha. Quer dizer, a gente faz tudo mais ou menos o que é programado. E, às vezes, não está pronta por imprevisto. Pelo menos, acho que esse programa tem que passar essa mensagem de que tudo é possível. E de que se der prazer e te trouxer felicidade, né, você tem que viver essa relação, e que não fizer mal para ninguém, né? Eu acho que as coisas... Se a gente for olhar tudo como uma doença ou como uma neurose, nós vamos encontrar em qualquer situação, né? Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Num casamento aparentemente todo certinho, também está cheio de doenças, de carências e de neurose. Então eu não vejo mais por aí, não. Eu acho que apareceu o amor, nós temos é que viver.
Muito bom. Eu queria agradecer a presença da Ana Sharp, o telefone dela está no ar, já mostramos o livro. E aliás, a Ana trouxe um homepage para a gente, para as pessoas que querem se comunicar com ela, que é esse que está aí no ar, www.anasharp.net. Tá? Os telefones dos nossos convidados nós já demos todos. Eu queria agradecer a todas vocês. Inclusive a Marlene estava dizendo que está fazendo um show agora. Quando, Marlene? Às segundas-feiras no Teatro do Posto 6, em Copacabana. Nós estamos agradecendo os presenças da Mondiale, que estão aqui hoje, modelos SOAT, Action Models de Sorocaba e modelos de Estúdio C. Obrigada a todos pela presença. Para você que tem em casa, obrigada pela audiência. Amanhã, às 5 da tarde, o tema é Ela Vê Pelo em Ovo. Sabe a mulher que implica com tudo? Não perca o programa.